Lucas e João reivindicam o legado de Israel. Aumento da cisão. Lucas, o único gentio entre as autoridades do Evangelho, dirige-se aos gentios convertidos ao cristianismo, que se julgavam os autênticos herdeiros de Israel, e vai além de Marcos ao revisar drasticamente a versão de Marcos sobre a vida de Jesus. Dissera Mateus que a maioria judaica perdera o direito à aliança com Deus quando se recusara a reconhecer o Messias que enviara. Em consequência, Deus o substituiria, oferecendo a aliança aos gentios. Lucas, porém, vai mais longe e concorda com Paulo em que sempre fora intenção de Deus oferecer a todos a salvação. A visão de salvação universal de Lucas convida gregos, asiáticos, africanos, sírios, egípcios a se identificarem com tanta certeza como faziam qualquer essênio, como membros da verdadeira Israel. Os cristãos em toda parte ainda confiavam todos os dias em suas preces, hinos e liturgia na mensagem de Lucas, e ele ultrapassa Marcos e Mateus ao deixar explícito aquilo que os outros apenas insinuam: a conexão entre os inimigos judeus de Jesus e o maligno, no caso o diabo. Em Lucas, o próprio Jesus, quando foi preso, sugeriu que o grupo que o prendera, formado pelos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos, estava aliado ao maligno, que nessa passagem chamou de o poder das trevas. Tal como Mateus, Lucas refuta as alegações correntes contra Jesus de que era filho ilegítimo e que carecia de credenciais dinásticas para ser o Messias de Israel. E ainda como Mateus, inicia o relato antes da concepção de Jesus, a fim de demonstrar que o Espírito de Deus é que gerou esse acontecimento milagroso. Segundo Lucas, foi o Espírito, ou seus agentes, os anjos, que deram início aos fatos maravilhosos que cercaram o nascimento e a infância de Cristo. Mas ao contrário de Mateus, ele não fala em animosidade da parte de Herodes ou do povo de Jerusalém contra o menino Jesus, como aconteceu em Marcos. Contudo, quando ele apareceu já como homem feito, batizado e cheio do Espírito Santo, o diabo imediatamente o desafiou. 3 vezes derrotado, diz Lucas, que se apartou dele o diabo até o momento oportuno. Frustrado na tentativa inicial de vencer Jesus, o diabo só encontra uma oportunidade ao fim do texto, quando os principais sacerdotes e escribas conspiraram para tirar a vida dele. Nesse ponto, diz Lucas, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães de como lhe entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram a lhes dar dinheiro. A partir daí, diz Lucas, Judas buscava uma oportunidade de lhe entregar sem tumulto. Após o primeiro choque com Jesus, Satanás em absoluto renunciou à luta. Esperou apenas pelo momento oportuno. Durante toda a carreira pública de Jesus, o diabo trabalhou as ocultas sob a terra, ou para ser mais exato, na terra, através de agentes humanos. Logo depois de sua luta solitária com Satanás no deserto, na primeira vez em que falou em público, Jesus teve uma boa acolhida entre a multidão, que de inesperado se transformou numa cena brutal, quase letal de violência. Lucas diz que Jesus, após o batismo, dirigiu-se como de costume para a sinagoga em sua cidade natal, de Nazaré, onde leu para a congregação um trecho profético de Isaías. Em seguida anunciou: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Jesus afirmou então que o povo de sua cidade o rejeitaria, quando ele diz: nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria, e declarou que Deus pretendia levar a salvação aos gentios, mesmo ao custo de ignorar a Israel. Na verdade, eu vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta e de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio. Ouvindo essas palavras, continua Lucas, todos na sinagoga se encheram de ira, e levantaram-se, expulsaram-no da cidade e levaram até o cume do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para de lá precipitarem-no abaixo. Jesus, porém, retirou-se com rapidez, escapando assim da primeira tentativa contra a sua vida,
A partir desse fato, os escribas e os fariseus começaram a conspirar contra ele, observando-o de um jeito disfarçado, à espera de uma oportunidade de acharem do que o acusar. Quando o viram curar no sábado, eles se encheram de furor e discutiram entre si quanto ao que fariam a ele. Os fariseus de Lucas, porém, ao contrário dos de Mateus, não eram unanimemente hostis a Jesus. Alguns manifestaram interesse por ele, convidaram-no a jantar, outros até o advertiam do perigo, ao passo que outros ainda fizeram com gosto o papel de Satanás, conspirando para matá-lo. Lucas, às vezes, chama os fariseus de avarentos e diz que eles confiavam em si mesmo por se considerarem justos, características essas que censura também nos outros, e demonstra a empatia especial de Jesus com os menosprezados, os pobres, os doentes, as mulheres, os samaritanos. Os seguidores de Jesus incluíam muitos publicanos e prostitutas. Lucas crê que eles também eram filhos de Deus, desde as cenas iniciais do templo, envolvendo a infância e a adolescência de Jesus, até o fim do Evangelho, que descreve como os discípulos voltaram para Jerusalém e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Os que acreditavam em Jesus sempre foram profundamente leais ao templo. Talvez o único israelita autêntico restante em Jerusalém, no caso Lucas, com certeza, quer mostrar que eles estavam mais próximos de Deus do que os fariseus ou qualquer outro líder religioso judaico. A guerra espiritual entre Deus e Satanás, que se refletia no conflito entre Jesus e seus seguidores e os líderes judeus, intensificou-se ao longo de todo o Evangelho. Dividiu-se o povo contra ele. Disse Jesus: "Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos numa casa pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra." Como os principais sacerdotes e seus aliados endureceram a oposição, alguns fariseus avisaram a Jesus em um episódio encontrado apenas em Lucas sobre o rei judeu. Herodes quer matar-te. A resposta de Jesus sugere que o que enfureceu Herodes é que ele desafiou Satanás, o poder de governar esse mundo, e de dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Depois de terem enviado 70 apóstolos para curar e proclamar a mensagem do reino, eles retornaram possuídos de alegria, espantados e triunfantes, dizendo: "Os próprios demônios se submetem ao teu nome." Jesus exultou, prevendo a derrota iminente de Satanás. "Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo." Pouco depois de Satanás entrar em Judas e iniciar a traição, Jesus avisou em uma parábola que voltaria como rei para ver seus inimigos aniquilados. Logo que iniciou a viagem final a Jerusalém, onde entraria na cidade, aclamado em público como rei pelos discípulos, mas onde seria rejeitado pela maioria dos habitantes, contou a história de certo homem nobre que partiu para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino e voltar. Tendo sucesso e regressado em triunfo, o primeiro ato do nobre foi exigir que seus inimigos fossem mortos. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Lucas torna inconfundível o paralelo. E dito isso, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ao chegar, ordenou de imediato aos discípulos que se preparassem para sua entrada real na cidade. Mas apenas o Evangelho de Lucas, entre os evangelhos sinópticos, insere a palavra rei, retirada do Salmo 118. Na aclamação com que os discípulos lhe saudaram a chegada a Jerusalém: "Bendito é o rei que vem em nome do Senhor." Quando alguns fariseus na multidão, parecendo chocados com sua autoproclamação pública de que era o rei, lhe pediram: "Mestre, repreende teus discípulos." Ele respondeu segundo Lucas: "Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão." Em seguida diz Lucas: aproximando-se aquela Páscoa fatídica, preocupava-se os principais dos sacerdotes e escribas em como tirar a vida de Jesus. Esta era a oportunidade pela qual Satanás estivera esperando. Satanás entrou em Judas Iscariotes, que, sem perda de tempo, foi conversar com os principais sacerdotes e os escribas do templo para combinar a traição.
Aqui, como em Marcos, o próprio Jesus declarou que nem o papel de Satanás, nem o plano já traçado por Deus absolvia Judas da culpa. O Filho do Homem, na verdade, vai segundo está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem está sendo traído. João menciona soldados romanos armados entre os que prenderam Jesus, ao passo que Lucas cita apenas judeus e omite palavras comuns a Marcos e Mateus, no sentido de que o Filho do Homem foi traído e entregue nas mãos dos pecadores, que no caso se refere a gentios. Em vez disso, quando o grupo armado chegou ao Getsemane, o Jesus de Lucas dirigiu-se aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, identificou-se com Satanás encarnado, saísse com espadas e cacetes, como para deter um salteador. Diariamente, estando eu no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Tal como Marcos, Lucas diz que os integrantes do grupo, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, enquanto Pedro os seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Neste ponto, no entanto, Lucas diverge de Marcos, omitindo a cena minuciosa deste sobre o julgamento pelo Sinédrio, no qual, conforme já vimos, o conselho teria se reunido à noite para ouvir uma série de testemunhas e presenciar o interrogatório de Jesus pelo sumo sacerdote, que resultou na sentença de morte por blasfêmia, decidida por unanimidade. Marcos e Mateus acompanham-o. Fala em membros do Sinédrio cuspindo em seu rosto, açoitando, escarnecendo dele, antes de os guardas também chegarem para espancá-lo. Lucas conta uma história mais despojada e simples. Após a prisão, Jesus foi mantido sob guarda durante toda a noite no pátio da casa do sumo sacerdote, a fim de guardar a sessão matutina do Sinédrio. Diz ele que não foram membros da aristocracia do Sinédrio, mas os homens que detinham Jesus que se divertiram durante a longa noite, espancando e zombando do prisioneiro. Pela manhã, os guardas levaram-no à câmara do conselho, situado perto do templo, para ser interrogado pelo Sinédrio reunido. Em vez de um julgamento formal, parece que isso foi apenas uma espécie de audiência da corte. Um interrogatório sem testemunhas, nenhuma sentença definitiva tendo sido aplicada. Não obstante, o Sinédrio decidiu levar Jesus a Pilatos e apresentar acusações formais contra ele por crime capital. Teve Lucas acesso a relatos independentes, talvez anteriores, dos fatos que culminariam na crucificação? Diversos estudiosos, destacando-se entre eles o britânico David Coppola, acreditam que sim. Lucas constrói a cena em que os membros do Sinédrio interrogam Jesus. Se és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhe respondeu: se vou-lo dizer, não acreditareis. Também se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos: logo és tu o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: vós dizes que eu sou.